Muito boa noite, estamos chegando aqui para mais um episódio dessa edição especial falando sobre mães empreendedoras. E hoje nós estamos aqui com duas queridas convidadas, Mariana e Thaís, certo? Mariana... Hagel, ia falar Hegel. Normal. Acho que todo mundo deve falar Hegel, né? Não tem problema. E Thaís Vasconcelos. Primeiramente, eu quero agradecer o sim de vocês por participar aqui com a gente desse bate-papo, nessa edição especial de Dia das Mães, né, de Mês das Mães. E a ideia é saber um pouquinho de vocês como mães e como empresárias, empreendedoras, o que vocês têm para compartilhar com a gente, né, com todo o nosso público que nos acompanha. Chegaram bem, tão bem, tudo em certo, paz? Tudo ótimo. Tranquilo? Muito feliz de estar aqui também. Eu posso chamar de Mari? Com certeza, porque já pode começar assim. Porque a Thaís, o nome é curtinho, então é mais fácil, né? Bom, gente, a Mariana é especialista em marketing e gestão empresarial, atuando por mais de 20 anos em indústrias tradicionais como a Ambev, Selenium, Mars Brasil, Natura e Bayer. Desde 2016 tem focado nos estudos e trabalho na economia digital. Tem a missão de conectar ideias, pessoas e oportunidades, além de contribuir para a construção de um mundo melhor e mais igualitário. Atualmente é CFO da Bitumami, onde além de gerenciar o departamento financeiro, atua também no planejamento estratégico da empresa e, melhor de tudo isso, é mãe do Antônio, de 11 anos, e do Arthur, de 9 anos. Faltou alguma coisa aqui na sua apresentação? Tá ótimo, adorei a tua descrição. Faltou que você também tem uma consultoria. Exatamente, eu tenho, na verdade, eu me aproximei, inclusive, da Bitumami com isso, na mudança aí saindo do corporativo dos 22 anos, eu justamente saí porque estudando economia digital, eu falei, eu posso fazer mais e ajudar mais pessoas. É muito bom, os 22 anos trouxeram muitas oportunidades de aprendizado, de grandes estruturas, grandes ferramentas, mas você acaba ficando inserido num único mercado, num único contexto. Sim. Então, eu abri a Hagel Consulting para isso, para poder ajudar outras empresas, principalmente nesse ambiente de startup, né, que tem uma certa dificuldade de experiência, são normalmente pessoas mais jovens, de trazer um pouco mais dessa minha experiência de como planejar, como organizar as áreas, como fazer uma conexão entre elas. Legal. E modelar números, que as pessoas... É uma vantagem que eu tenho e é uma questão, às vezes, que a gente vê muito... A maioria das pessoas não é muito amiga dos números. E isso foi consciente, assim? Você pensou nisso? Foi. Eu tinha... Desde que as crianças nasceram, desde que o Antônio e o Arthur nasceram, eu tinha muita vontade de ficar mais próximo deles. Mas eu sempre fui uma executiva, sempre trabalhei CLT das 8 às 18, às 19, às 20. Sem hora, né? Pra acabar. E não deu muito para fazer isso quando as crianças nasceram. Então, assim, a primeira licença foi só de 4 meses, depois a segunda já era uma opção de 6 meses, mas terminou, eu tive que voltar a trabalhar no regime 8 às 8. E eu pude contar com uma rede de apoio, que depois, essa semana, eu aprendi que não é exatamente, porque se ela paga, ela não é exatamente uma rede de apoio. No caso, não estraga minha rede de apoio. Verdade. Mas o fato é que, como eu sou gaúcha, talvez, né, tenha dado para perceber, e morando em São Paulo, eu não tinha muito como contar com a família. Então, eu trabalhava o dia inteiro e tinha pessoas que cuidavam dos meus filhos. E assim foi indo, e eu, num dado momento, falei, eu quero sair. Mas é muito difícil sair do corporativo depois de muitos anos. Vamos destrinchar essa história aí, que tem muita coisa legal. A Thaís Vasconcelos é advogada, pós-graduada em contratos, societário e tributário, com cursos de especialização em startups, direito digital e contratos de tecnologia. É empreendedora, mentora e investidora anjo, sócia do escritório MVT Advogados e CLO da Bitumami. Falei certo? Falou certo. Mãe do Dudu, de 6 anos, e madrasta da Mamá, de 21 anos, e da Lelê, de 18 anos. Sua apresentação tá ok? Tá tudo aí. Faltou, sei lá, jogo vôlei. Que legal que você joga vôlei? Jogo. Que legal, mas semanalmente mesmo? Semanalmente mesmo. Uau! Aí é só um time feminino ou é misto? Eu jogo um time feminino, quadra, e às vezes faço misto areia. Então, tá vendo? Além de equilibrar todos os pratos, ela ainda dá tempo de jogar vôlei. Ô, Mari... Tempo a gente vai arrumando, né? Exato. Vai arrumando. Gente, mas é engraçado esse negócio do tempo, né? Porque, assim, às vezes eu fico pensando assim, como é que o nosso cérebro administra tanta informação, né? Às vezes a gente tá no WhatsApp e tá conversando com a família sobre um assunto, com um amigo sobre outro, com outro, a empresa, é o não sei quem, é o esporte.
É muita loucura a vida da gente, né? Mas eu quando escuto as pessoas que não têm filho falando que não tem tempo, hoje eu acho engraçado. E eu fico pensando o que eu fazia com o meu tempo antes de ter filho. Porque, eu tô sem tempo. Você não tem nem filho, gente. Pelo amor de Deus. Ô, Mari, mas assim, Thaís, quando você faz essa analogia, tipo, antes e depois, é muito louco você entender, tipo, como é que eu consigo encontrar tanto tempo agora com o filho? Se alguém me dissesse que eu ia conseguir, no meio do dia, sair do escritório pra buscar ele na escola, então eu ia falar, gente, isso é impossível. E hoje a gente se vira, a gente sai, busca, almoça com ele em casa, vou pro escritório de novo. E as coisas simplesmente funcionam. Acho que a maternidade ela faz com que você desenvolva uma série de habilidades, né? Então, gestão de tempo, prioridade, foco, mediação, gestão de crise. Empatia, mas eu acho que, para mim, sem dúvida, a habilidade que eu mais desenvolvi, que eu vejo mais diferença, é a minha possibilidade de inovação. Tá. Porque não existe planejamento com filho. Vai ser assim, vai ser... Tudo muda o tempo todo, não depende de você. Então, você desenvolve ali um jogo de cintura, né? Uma habilidade de encaixar coisas, de modificar coisas na hora. Então, sempre comeu isso, não come mais, não quer mais comer. Sempre dormiu assim, não dorme mais. Era só contar uma historinha, não dorme mais. Muda tudo. Muda tudo o tempo todo. Eu não tô nem falando assim, quando tá doente. Não, são fases, né? Eles evoluem muito rápido. Os Terrible Twos, lembra? Os meus passaram há muito tempo já, mas os 2 anos dá alguma coisa nas crianças. Você fala, como assim? Exato, cadê aquele meu bebê fofo? Esse gremlin aqui. Exatamente. Tá transformando isso, né? Exato. Então, assim, você desenvolve essa habilidade de inovar o tempo todo, de buscar soluções de uma forma muito rápida, que você consegue encaixar coisas que você pensava que antes não daria pra você achava encaixar. que você tinha que estar das 8 às 8 no escritório, e aí você percebe que dá para fazer em outros horários ou de outras maneiras. Se a empresa te der essa flexibilidade. A pandemia deu uma melhorada nisso daí, né? As pessoas entenderam que dá para trabalhar de casa. Mas eu comecei a fazer isso, de trabalhar em coworking, quando o Dudu nasceu, há 6 anos e meio atrás. E as pessoas achavam que eu era um ET. Porque ainda era muito novo isso, Teve gente que ligou pra mim perguntando se eu precisava de dinheiro, que eu tava trabalhando em coworking e achou que eu tinha quebrado. Eu falei, gente, não, eu optei, eu quero vir trabalhar quando a criança estiver com a babá, eu quero fugir para algum lugar, mas eu não preciso ter um lugar todo dia, o dia inteiro. Exatamente. Porque tem dia que eu vou querer trabalhar em casa. Quando ele estiver na escola, eu posso trabalhar em casa. Mas é porque o lance do compartilhamento ainda não tava muito... Não já tá. acontecia. Já existia. Mas as pessoas ainda tinham essa mentalidade de quem tá num coworking é porque tá ruim de grana. Advocacia, né? Exato. Não sei, até você pode falar, advocacia tem um status de tu ter o escritório. O teu escritório. Pois mas aí eu percebi que os clientes não queriam... Ninguém gosta de ir no escritório. Sim. Eles gostam que a gente vá lá prestigiá-los. A gente não gosta nem de precisar de advogado. Exatamente, exato. Quanto mais... Mas eu acho que faz sentido, porque é uma mudança de mentalidade, né? E pra mim, era ter uma opção de ter um lugar para trabalhar quando ele estivesse em casa, porque, né? De oxigenar mesmo, né? De oxigenar Exato, de conviver com outras pessoas. Eu tinha lá salas de reunião e tudo, mas foi em outras épocas, né? Tá. Eu sei lá, adivinhei que isso ia acontecer. Não, ela Mari, inovadora. eu vi que enquanto a Thaís estava falando sobre essa mudança toda na vida, né? E eu vi que você estava balançando a cabeça concordando. O que você acrescentaria nessa fala dela? Exatamente. É uma adaptação de um todo, né? Então, eu tinha o meu trabalho CLT, eu não tinha muita flexibilidade, né? As coisas mudaram muito recentemente. Meu filho vai fazer 12, então, realmente... Por incrível que pareça, 12 anos atrás era muito diferente, né? Então, a gente não tinha muita opção de sair mais cedo ou voltar mais tarde, até mesmo para ir fazer o pré-natal no médico ou depois fazer acompanhamento com as crianças, ou se a criança não dormia à noite, se eu acordava de manhã com aquela olheira, ia se arrastando, mas ia amamentando. Eu voltei a trabalhar amamentando os meus filhos, então e os meus filhos ainda mamavam de madrugada, tem criança, que ele dormiu a noite inteira. Os meus Quem fala isso fala só para irritar a gente. Fala só para irritar.
Provocação. Então, realmente foi uma adaptação. E aí eu tive que montar uma estrutura dentro de casa, mesmo uma segunda empresa, né? Então, pra poder dar conta. Poder dar conta. E aí, sim, eu tenho esse privilégio, né? Na verdade, eu trabalhava... A minha mãe me deu essa dica, porque dá vontade de largar tudo e ficar com os filhos, né? Porque sério? Você não teve, Thaís? Eu tive. Não. Eu tive, Nenhuma. porque eu ficava muito tempo longe, né? Eu saía às 7h da manhã e voltava às 8 da noite. E aí as crianças, era banho e dormir. Isso quando eles muito pequenininhos, meus filhos têm pouca diferença. E a minha mãe falou, filha, não larga. Porque a minha mãe sempre trabalhou, teve, né, diferente. A vida, né? E foi bom. Eu acho que o único ressentimento é isso, assim, que hoje teria sido diferente pela flexibilidade de estar mais próximo. Legal. Já no final dessa minha carreira corporativa, eu já tinha, a Bayer foi precursora nisso, em várias coisas, então tinha a possibilidade de fazer home office uma vez por semana, tinha o Short Friday, então aí eu já consegui participar de muito mais coisas. Te deu um respiro um pouco maior. Mas eu tinha, assim, uma equipe dentro de casa a ser coordenada, porque eu tinha uma pessoa que já me ajudava na parte de arrumação de casa, comida, limpeza, e a outra que cuidava das crianças, aí você tem a escola para coordenar, aí você tem o médico, né, a vacina, a já carteira. vai organizando. É uma O que outra você empresa. fazia com esse tempo todo antes deles nascerem? Eu fico aqui, gente, o que eu fazia? Onde estava, né? Bom, quero falar com você que está nos acompanhando, que é empresário, empreendedor, você que é homem ou mulher, você também já sentiu vontade de largar tudo e ficar só com os filhos ou não, né? Como é que vocês se apoiaram? Então, já que curte o vídeo, comenta o que você está achando dessa introdução do nosso bate-papo, compartilha também com seus amigos e ativa o sininho para que você seja notificado aí quando a gente tiver aqui no ar. Eu vi que a Thaís falou assim, não, eu não tive vontade de abandonar nada não, tá tudo bem, é meio que isso. Não, vamos lá. Não, eu nunca tive vontade de largar. Eu adoro o que eu faço. Eu consegui hoje, né, depois de 20 anos de formada, eu consegui um jeito de trabalhar na advocacia de uma forma que eu genuinamente acredito que eu ajudo pessoas com o meu trabalho. Eu acredito que conhecimento é poder, informação é poder. Então, você saber o que você pode e o que você não pode fazer, até onde você pode ir e conseguir negociar melhores saídas, melhora a vida de qualquer pessoa. Sim. Se você não precisar do judiciário ainda, se você tiver um bom suporte para você conseguir fazer um bom acordo sem judiciário, maravilha. Melhor ainda. Então, eu gosto realmente do que eu faço. Eu fico muito contente quando eu vejo que as pessoas estão com uma vida melhor ou com a vida mais tranquila por conta de um trabalho que eu fiz. De uma entrega, né? Que você faz e que impacta na vida da outra pessoa. De coisas que eu né? estudei, que eu aprendi e que por muitos anos eu achei que era senso comum, até eu perceber que não, que as pessoas não sabem, que as pessoas acabam metendo os pés pelas mãos por falta de informação e que eu tinha, sim, como ajudar essas pessoas com coisas que para mim eram relativamente comuns. O que vem à sua cabeça alguma transformação dessa do senso comum que você ressignificou aí? Eu falo para todo mundo, em todas as... Eu dou aula nos cursos todos da Bitmami, ou de contratos, ou de direito básico empresarial, até para as meninas que a gente forma em social media, as meninas que a gente tem um programa de formação de mulheres em situação de vulnerabilidade chamado WOMB, em profissões digitais, para que elas consigam trabalhar de casa, para que elas consigam ficar próximas dos filhos. E aí eu não tinha nenhuma aula nessa grade. Eu falei, eu quero falar. E aí você falou o quê? Eu falei, eu vou ensinar elas a como fazer um contrato, a como ter um contrato, porque não adianta nada elas saberem executar o trabalho, conseguirem o cliente não receber depois. Sim. Então eu me enfiei na grade, coloquei uma aula de contratos, em que eu explico coisas mínimas que você tem que ter num contrato, para que esse contrato tenha ali uma aplicabilidade prática, para que elas realmente recebam, para que elas não tomem aí um balão, ou para que elas não sejam prejudicadas com o trabalho que elas estão desenvolvendo, porque elas precisam do dinheiro no final do dia. Mas uma coisa que eu brinco, que eu falo em toda a aula, que nunca está na aula e eu sempre dou um jeito de falar, casem com separação total. Eu ia dizer isso. Essa é a premissa número 1. Ela fala pra ela vai te olhar, oi, tudo bom? Case com separação total. Case com separação total. É o único regime de casamento que te dá a opção de comprar as coisas em nome de um, do outro ou dos dois. Os outros você não tem. As pessoas casam se amando, achando que vai dar tudo certo e que todo mundo vai prosperar e construir coisas juntos, mas as pessoas quebram. E aí o CPF dos dois vai pro buraco. Exatamente. E aí a herança dos filhos vai pro buraco.
Quando você é casado com separação total e um quebra, a herança do outro para os filhos está garantida. Se você se separa, o que está no nome do um, está no nome do um, o que está no nome do outro, o que está no nome dos Esse dois. cuidado, né, de colocar Desde no que nome. haja Não, e o essa que está no nome dos dois, vende-se. Tudo bem que você não perde tudo, né? De alguma forma, a Thaís deve estar querendo dizer isso, né? Que assim, Sim, ainda há uma segurança ali de alguma coisa. Existe uma opção de planejamento, existe acho que é uma isso. opção. Você tem opções. Você pode escolher Mas você acha durante o casamento. Mas você acha que a gente, vou dizer latino, né? Ainda é muito resistente a isso por conta de uma cultura... Eu acho que falta informação, por isso que eu falo pra todo mundo, lembra da história do informação é poder? Sim. Falta informação. Se você for direto no cartório de registro civil, dar entrada nos proclamas do casamento, você só pode casar com comunhão parcial de bens. Tá. Que é aquela que tudo que for adquirido durante o casamento vai ser dos dois. Para você casar com separação total, você, antes de ir no cartório de registro civil, precisa ir num cartório de títulos e documentos, fazer um documento que é um pacto antinupcial, onde você vai escolher esse regime de bens, e essa escritura do pacto antinupcial tem que ser levada no cartório de registro civil para dar entrada nos proclamas do casamento. Exatamente. É relativamente simples, mas ninguém explica. Tá. Se você for lá direto, a pessoa vai perguntar, vai falar, você vai casar com um parcial de Thaís. bens e você quer pôr, a única coisa que ela vai te perguntar é, você vai pôr o nome do seu marido? Não coloque o nome do seu marido. Não coloque o nome do seu marido. Isso, gente, não dá, é muito trabalho. Mas o que eu tô dizendo não é nem da dificuldade operacional. Eu tô dizendo de uma questão de cultura, de mentalidade, de comportamento. Você acha que... Como é que você vê isso, assim, ao longo dos últimos anos? Mas, assim, falta informação de como fazer. Falta informação dos riscos. É aquilo que eu te falei, as pessoas acham que as pessoas apaixonadas, acham que vão prosperar e vão viver para sempre juntos, vamos construir algo juntos. Mas, gente, as pessoas se separam. Gente, as pessoas quebram. Exatamente. Toda hora. A gente, assim, é uma visão romântica que pode prejudicar os seus filhos. Esse argumento dos filhos normalmente é o que funciona, tá? Eu tenho amigos homens que falam assim, você não vai convencer a minha noiva a casar? Traz aqui que eu convenço todos. Mas eu acho que isso que você falou, assim, trazendo um pouco da minha opinião, que não é jurídica, Claro. mas é uma sociedade patriarcal, Também. né? A instituição Sim. do casamento, ela Também. veio para proteger os bens, porque Exatamente. em um dado momento, como que você organizava o rolê, né, de quem tinha, então, Não, e era só que baseada numa questão patriarcal Sim. masculina. A Sim. mulher, até hoje, eu me separei há um ano, posso trazer minha situação pessoal, eu era quem cuidava do financeiro, né, da Legal. família. Então, eu sei tudo, eu sei todos os bens. Claro, se ele tiver algo escondido, que eu suponho que não, porque a gente tá de boa, né? Mas, assim, eu sabia de tudo. A maioria das mulheres que se separa, ela não sabe a conta do banco. A maioria, não vou dizer, tô exagerando. Não, mas é bem ainda é comum. uma grande parte, assim. Então, é isso que eu falo Elas hoje no ficam- meu trabalho. ficam ali Você tem essa sendo responsabilidade. levadas, né? Se você casou em comunhão de bens, você precisa saber como este patrimônio está sendo construído, mesmo que Exatamente. você esteja trabalhando dentro de casa, que é outro preconceito. O trabalho que ela faz cuidando da Sim. família é tão ou mais valioso do que o trabalho. Claro que todo mundo precisa de dinheiro, mas Sim. assim, ela está substituindo uma profissional que custaria e com muito mais dedicação e mais amor. Então, ela precisa saber aonde esse patrimônio está sendo guardado. Não, bom, isso dá um pano pra Dá, manga aí, isso né? dá. E ó, Porque assim... eu vou te falar que você falou assim, eu cuidava e tal, e às vezes a mulher que tá em casa não sabe. Eu já vi casos que mesmo a mulher que é a provedora, que trabalha mais na rua, quem cuidava do dinheiro e quem cuidava dos bens, era o marido. O dinheiro entrava na conta dela e ele geria, ele investia. Mas se for um Então, acordo assim, e houver confiança, eu não exatamente. acho Não, porque problema, assim, entendeu? É só essa tem que visão saber. patriarcal e que tinha que partilhar tudo que fosse constituído durante o casamento e tudo mais, era porque as mulheres paravam de trabalhar e os homens adquiriam patrimônio. Sim. E hoje a gente tem aí algumas situações bizarras, talvez, de uma mudança da sociedade, mas que não mudou tanto assim, de que mesmo mais de 50% dos lares no Brasil são de mulheres provedoras hoje. Sim. Mesmo nestes casos, tem casos que... É porque o papel a na mulher- sociedade da mulher também vem mudando ao longo sim, desses sem desses dúvida. tempos, né? E esses parâmetros, não sei como é que fala, né, da justiça ou essa falta de informação não acompanham essas mudanças. Exatamente. Eu sei que, por exemplo, a gente conversa muito... A gente tem aí, né, nos grupos advogados especialistas em direito de família, planejamento sucessório e tudo mais. E a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essa questão do comportamento. Porque, assim,
Eu tenho amigos que falam, né? Que, tipo, é diferente a mentalidade. Parece que o casamento, quando é construído com separação total, é diferente daquele que casou com separação parcial. É o que eu tô querendo dizer. Como eu trabalho muito com comportamento humano, eu vejo que as pessoas ainda são impactadas. Assim, uma coisa tá no papel, outra coisa é um acordo que a gente tem, né? Eu não sei qual que é a sua visão como advogada. Tô entendendo que é um pouco mais fria, assim, né, Di? Não é só como advogada. Óbvio que eu não consigo separar isso de mim, tirar isso de mim, né? Eu olho e falo, isso aí vai dar problema aí. O tempo todo. Mas eu acho que a gente tem que pensar a sociedade, o casamento, quando você vai virar sócio, quando você vai casar, as pessoas pensam muito pouco no que pode acontecer depois. Então, assim, o que eu costumo dizer é, se você, quando tiver no amor, se amando, não conseguir decidir, amor, vamos comprar uma casa juntos e colocar no nome dos dois, não vai ser na briga que você vai conseguir decidir o que vai ficar para cada um. Com quem vai ficar, né? Com certeza. Então, assim, e você tem opção, você pode comprar algo junto com a sua mãe, você pode comprar algo junto com o seu marido, você pode comprar algo junto com o seu filho. Se você não tem essa visão naquele um dia que você vai dar entrada, você não tem mais a opção. Essa clareza, né, do que é que tem que ser. Bom, gente, é muito bom. Já tem várias dicas aqui pra você que acompanha a gente aí. Dá o seu like aqui no vídeo. Eu quero falar com a Mari agora, que uma coisa me chamou a atenção sobre aqui a tua apresentação que eu fiz. Economia digital. Né? O que você... Eu vi que você estudou, né, sobre economia digital. Sim. Eu não tenho ouvido falar muito sobre economia digital. Há quanto tempo isso já tem? É novo, não é novo? É aquele velho, né, que a gente ainda não conhece, porque tem coisa que já está acontecendo e a gente não viu ainda. Como é que está essa tua atuação com a economia digital? Pois então, ela já existe desde que a internet começou a evoluir na qualidade e na velocidade. Isso foi permitindo que transações, negócios, conversas como essa, tudo começasse a acontecer no ambiente online. E, claro, mais recentemente a pandemia acelerou isso de forma brutal, né? Obrigou as empresas a se inserirem nesse ambiente digital e trazer a economia, os seus negócios para dentro do ambiente digital, porque tiveram que vender e comprar na internet, pelo menos pelos primeiros meses que ficamos todos trancados em casa. A questão é muito entender qual é o teu negócio, né? E como você pode usar a tecnologia, que é um meio, né? Não é o fim, isso a Mi, que é a nossa CTO, fala muito. Então, assim, não é digitalizar os seus processos. Isso também é bom, né? E agora com o advento da inteligência artificial vindo mais forte, com o ChatGPT e todos esses robôs, isso, aí é minha opinião, né, obviamente, isso não tem como voltar, né, é você aceitar e trazer para o seu lado e saber usar a seu favor. Eu não vejo possibilidades de ficar brigando, não tem como ganhar esta luta, mas Então, assim, eu sou a favor de trazer para o meu lado, ver como eu posso usar. Obviamente, tem N riscos, né? Não é à toa que se parou aí muitas das atividades para se repensar, códigos de ética, etc. Mas, além de digitalizar os processos, a empresa tem que parar e olhar como que a tecnologia pode ajudar esse negócio, não só no ambiente digital, não precisa ser só no ambiente digital, mas como ela pode fazer o teu negócio escalar, né? Ou seja, você pode crescer, não crescendo os custos na mesma proporção. Você pode diminuir as tarefas das pessoas e dar mais tempo e mais qualidade de vida. E você aumenta a produtividade sem aumentar seu custo, porque as pessoas vão usar essas ferramentas e vão poder ter mais tempo, sair mais cedo. Sim. E, obviamente, não tem mais como fazer negócio, né? Na grande maioria das empresas, sem você estar no ambiente digital de alguma forma, seja vendendo ou seja se comunicando. Né? Então, isso requer realmente você ter um conhecimento do como que esse mundo, esse ambiente digital funciona. E as oportunidades de negócio são enormes. A tua consultoria também entra nisso? Sim, você muito, também ajuda? Porque não é só... que eu adoro olhar e identificar, né? Não é só levar para dentro da empresa essa ideia, né? É fazer com que as pessoas se adaptem e coloquem isso no seu dia a dia, né? Exatamente. Porque às vezes a gente até a gente falou muito sobre inclusão e diversidade em alguns programas, e eu volto a dizer, né? Incluir não é só colocar alguém dentro da empresa, trabalhar o comportamento das pessoas, como é que eu vou receber,
né? Como é que eu vou trabalhar com essa pessoa? Como é que eu vou apoiá-la e ser apoiado? É meio que também no meu... Exatamente. Você fez uma boa analogia, porque hoje, né, como a gente trabalha com diversidade não só de gênero, mas de outras diversidades, de raça, de pessoas com necessidades especiais, o que a gente mais ouve é isso. As empresas grandes, principalmente, já estão fazendo programas de inclusão. Aí elas jogam as pessoas dentro da empresa e simplesmente as pessoas não são recebidas, não tem alguém preparado, né? Eu passei é o que acontece com as mães. Sim, exatamente. É o que acontece com as mães. As pessoas tiram os projetos relevantes porque vai que ela precisa sair mais cedo, vai porque o filho fica doente. Exatamente. Aí ela fica ali jogada num escanteio, as empresas não estão preparadas. Acontece de uma forma bem escondida, assim, né? A gente tem dados da FGV de que 50% das mulheres saem do emprego até o filho ter 2 anos. Ou porque saíram com elas, ou porque elas não aguentaram, enfim. A pressão de... 50% é muita gente. É muita gente. Então, a gente tem mulheres altamente capacitadas fora do mercado do trabalho, porque o mercado não soube receber essa pessoa que acabou de virar mãe. Legal. Então, a gente teve... Parece toda hora na Bitmami, gente que fala assim, não, perguntaram se eu queria mesmo voltar, porque... você quer se dedicar ao seu filho, né? Então, assim... Se você não quer se dedicar ao seu filho, você está errado. Se você quer se dedicar ao seu filho, você está errado. Você nunca sabe o que você responde, né? Porque você não sabe como é que o outro tá... E vem, assim, disfarçado de estou fazendo uma coisa boa para você. Estou mandando você embora, mas é bom para... Porque você vai poder cuidar do seu filho. É um absurdo, né? Então, assim, é uma coisa que acontece muito, que aparece muito lá na Bitmami. E o mundo precisa se preparar para isso. Precisa... A Dani costuma brincar, né? Ela fala, gente, nasce uma criança a cada 20 segundos e elas não vão para Marte, elas ficam aqui. Exatamente. A gente precisa lidar com isso daí. E a sociedade precisa entender como isso funciona. E tem um outro ponto, só para adicionar nisso, que eu acho que é interessante, que tem a ver muito também com empresários e quem tem seus negócios. Essas mesmas mães, essas mulheres, e principalmente as mães, se não são a usuária do produto, elas são a shopper, as decisoras de compra. Então, 90% das decisões de compra de um lar são feitas por uma mulher, né? A mãe, normalmente. Aí você tira ela da economia, ela para de gerar renda, e aí você quer que ela compre o produto da sua empresa. Uau! Essa conta não fecha. Não fecha. Não é inteligente. E é engraçado porque, como você disse há pouco, né? Conhecimento é poder. Quando você começa a olhar para todo esse quebra-cabeça, aí vai fazendo mais sentido, as coisas vão se encaixando, né? Sim. Eu queria só dar um passinho atrás, numa coisa que a Thaís falou, que é assim, você estava falando sobre essa coisa da maternidade, né? E do quanto isso aflorou, né? E a Mari concordou, nesses novos skills, né? Que foram nascendo. Como é que foi para você racionalizar isso? Até pra gente poder compartilhar isso com quem nos assiste. Sei lá... a gente falou sobre empatia, sobre talvez flexibilidade, uma capacidade de adaptar as... como é que foi... como é que é na cabeça de vocês? Vocês vão vendo isso acontecendo, isso vai aflorando? Em que momento vocês conseguem reconhecer isso? Ou, sabe assim, em que time da coisa foi acontecendo aí para as duas, tá? Eu acho que é um processo. O puerpério é extremamente complexo. É extremamente solitário, não importa quantas pessoas você tem em volta de você, só você está passando por aquela situação, naquele momento. Eu me considero extremamente privilegiada, tanto de apoio de marido, de família, de ter conseguido me organizar financeiramente para ter rede de apoio paga. Mas eu acho que no começo eu não entendia nada não, assim, falar pra você que eu tinha essa clareza do que eu tô te falando aqui, das minhas novas habilidades, eu só saí fazendo. Eu não me orgulho de ter trabalhado diretaço. Hoje, se eu pudesse voltar, eu teria tirado uns dias. Me ligaram na maternidade, eu trabalhei direto real. Mas porque era o que tinha, assim, na situação que eu estava naquele momento, eu não tinha uma opção diferente. E o que me ajudou demais a fazer, a ter essa clareza, a terapia, jogar vôlei, eu falo que eu jogo vôlei porque eu posso gritar com as pessoas. E bater bem forte na bola. Bater bem forte na bola, correr, suar, porque eu posso gritar, meia, fora, ninguém fica chateado.
Então, a gente tem que encontrar ali os nossos meios de né? Extravasar, né? Sim, mas assim, eu tive muita sorte da Bitumami ter nascido junto com o Eduardo. Tá. E eu ter me conectado a muitas mães que entendiam o que eu estava falando, que já tinham passado por situações semelhantes e que estavam ali dispostas a... Porque às vezes você só quer reclamar. Quando você vai reclamar para alguém, isso é uma coisa que muito relacionada à empatia, né? Você vai reclamar para alguém, você vai reclamar para o marido, ele fala, eu faço então. Aí você fala, não, não quero que você faça, eu quero reclamar. Só quero falar. Exato. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso que alguém escute, eu preciso que alguém entenda. Né? Eu lembro uma vez que no auge do puerpério eu falei, eu preciso ir na farmácia. Ele falou, eu tô voltando para casa, eu passo, o que você precisa? Eu falei, eu preciso ir na farmácia. Você vem aqui e fica com essa criança porque eu quero sair de casa, exatamente. Então, assim, eu acho que no começo definitivamente eu não tinha nenhuma clareza do que eu tava fazendo. É um processo. Eu assim, saí fazendo, e o que me ajudou demais mesmo a entender foi falar com outras mulheres e ver que, assim, por exemplo, eu podia ajudar outras mulheres. Exatamente. Então, coisas que para mim tinham sido relativamente tranquilas, estavam sendo um problema para outras, eu podia compartilhar a minha experiência. Sua experiência. Então, essa troca com outras mulheres na mesma situação foi extremamente necessário. Eu recomendo para todo mundo. Não tenho ninguém, não moro em São Paulo, minha família não é daqui. Desce no parquinho do prédio, cola do lado da outra mulher que tá com outro carrinho, fala oi, se oferece para ajudar. Parece que a gente nem mora em São Paulo, às vezes, né? Diante de tanta... não sei se é timidez, se é medo, porque envolve também, às vezes, segurança, tudo. Mas, assim, as pessoas têm ficado mais trancadas, Sim, né? Ontem uma menina falou para mim, mas vou pedir ajuda para quem eu não conheço. Eu falei, faz o seguinte, vamos inverter. Oferece ajuda para quem você não conhece. Exatamente. Essa pessoa vai ficar grata, surpresa. E você vai poder contar com ela no futuro ou não, mas ela vai... Se ela ajudar uma outra pessoa, já rodou. Isso vai liberar hormônios de felicidade em você, porque você compartilhou, você ajudou, exatamente. né? Então, assim, é importante essa troca com alguém que está na mesma situação. Eu costumo brincar com... Hoje ninguém mais decora telefone. Não. E não tem mais polícia na rua, né? Então eu falo pro Dudu, quando a gente vai num lugar muito cheio e tal, eu falo, cara, se você olhar e não enxergar a mamãe, você vai procurar uma outra mamãe que esteja com um menininho mais ou menos do seu tamanho e vai falar, não estou achando a minha mamãe. Ela vai entender o meu desespero e ela vai me achar. Legal. Entendeu? Porque você não vai procurar a polícia. E outra, como não decora telefone, né? E o meu Instagram é complexo, porque tem H, eu fiz ele decorar o Instagram do meu marido e ele fica, procura aí meu pai no Instagram. Mari, como é que foi pra você esse timing aí das coisas? É interessante até que nós temos realidades totalmente diferentes, eu acho que não só pela idade dos filhos, né? E também pelo ambiente de trabalho onde eu vivi. Então, a minha maternidade também o puerpério foi muito solitário, porque imagina, eu trabalhava há mais de 15 anos, full time, sempre dentro de empresas, com indústrias, com refeitório, que se almoçava, e de um dia para o outro eu estava sozinha em casa, com uma criança que eu... Com a TV ligada o dia inteiro. Que você, né, aquela coisa que todo mundo sabe, chora, mama, aí você corre para tentar, não sei se eu durmo, se eu tomo banho, ou se eu sento no chão e choro e tal. E eu não tinha muita gente para trocar, mas é porque eu também não soube buscar essa ajuda, porque, por exemplo, não tinha outras amigas numa situação semelhante de filhos, e no ambiente de trabalho não tinha ninguém, então, assim, eu não podia desabafar e tal. Eu poderia ter feito isso no prédio, sim, mas aí, não sei, acho que eu não soube fazer. Então, quando eu falei até que eu preferia ter tido um tempo com as crianças, era para eu poder ter aproveitado isso muito mais no sentido de não no que eu não gosto, né, do que eu faço, mas eu via, né, eu sempre trabalhei em multinacionais, então você vê a realidade de mães de outros países, né, no caso a matriz da Bayer na Alemanha. A Alemanha tem um sindicato fortíssimo, então a mãe sai, Sim. 2 anos, volta na mesma posição. Não existe a possibilidade de ela não voltar na mesma posição, assim, não tem... Claro, não é que no dia a dia não tenha as questões, né? Mas, assim, existe uma proteção, uma possibilidade. Eu gostaria muito que tivesse acontecido isso, mas em termos de aprendizado, é a mesma coisa. Mas o que eu acho legal é isso, assim, é igual você disse...
ainda que em contextos diferentes, existe essa conexão, né, de que se tem. Porque eu também não acho que é nada certo ou errado, né? Tipo, tem muitas mulheres que acabam deixando o trabalho para cuidar dos filhos por questões muito contextuais também. Às vezes não tem uma rede de apoio, sei lá, são mães solo, enfim. Como tem as pessoas também que têm aí a profissão como também uma válvula de escape, como uma forma de oxigenação, né? A gente fala muito isso na Rede CAI, né? Isso que vocês estão falando da solidão, obviamente que dentro nesse pós-gestação, o empresário também vive isso na sua realidade, né? Seja ele advogado, seja ele engenheiro, seja ele arquiteto, enfim, do marketing, porque tem hora que você não consegue um lugar para você criar novas ideias. Fala, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso criar uma estratégia diferente, mas onde eu vou encontrar isso, né? E aí a Rede CAI, ela acaba trazendo essa possibilidade para as pessoas, né? Porque é legal quando você é contador e conversa com alguém que é engenheiro, que conversa com advogado, e aí você começa a falar assim, cara, ele também tem um problema, né? Porque normalmente a gente acha que só a gente tem problema, né? Mas isso só acontece comigo. Não. E aí a troca é muito significativa, porque como é que você fez para lidar com isso? Né? E você, o que você fez para resolver essa situação? E aí, é o que eu sempre venho falando, né? É óbvio que a movimentação financeira é muito importante, né? Hoje a gente está aí com uma média de mais de 20 milhões de reais gerado pelos membros que participam dos grupos, mas não é só sobre o dinheiro, é sobre os depoimentos que as pessoas vêm trazer. Falam assim, Kalil, eu tô conseguindo me comunicar melhor depois que eu entrei na Rede CAI. Não tenho a menor né? Eu consegui, trocando ideia com fulano, pensar numa possibilidade que eu não tinha tido uma luz ainda. Ou seja, é isso que talvez a gente está falando também, né? De desce para falar com a mãe que está no prédio, né? Conversa com, sei lá, com alguém da farmácia. Busca uma forma de trazer isso para mais perto de você, né? Ainda que a gente saiba que a gente tá numa situação muito maluca, né? Do ponto de vista de segurança, com quem que a gente fala, com quem que a gente confia, né? Mas é que também... Mas aí ambientes, acho, como a Rede CAI, né? De alguma Exatamente. forma fazem essa curadoria. E eu vejo, assim, eu sempre me lembro disso, porque era um depoimento de um presidente da Gafisa, se eu não me engano, muito jovem, já tem uns 3 anos, foi antes da pandemia, quando eu fazia mentoria na ACE. E ele chegou muito jovem na cadeira de CEO, fez carreira lá dentro. Ele falou, quando eu sentei naquela cadeira, a cadeira era gigante. Eu fiquei apavorado e eu não tinha com quem falar. E aí ele conta que ele encontrou um grupo de CEOs e era mesmo assim. Então, você pensa, a pessoa está num cargo de diretoria ou um CEO. Não, e ele sabe tudo. Exatamente. E agora está tudo resolvido e ninguém imagina que o cara está lá, a pessoa, né, a mulher ou o homem, está apavorado e quer trocar com alguém. Então, esse tipo de trabalho que vocês fazem é crucial até para a pessoa, como não é para o profissional, então, é o ser humano. Eu vejo uma outra vantagem muito grande do trabalho que vocês fazem na Rede CAI, para além né, de você possibilitar que as pessoas conheçam outras pessoas, mas ela faz com que as pessoas que estão na rede treinem explicar o que fazem. Sim. Então, assim, eu costumo brincar, eu treino as meninas, né, que trabalham comigo. Eu tenho um time bem júnior de advogadas que trabalham comigo, e aí eu falo, sua mãe sabe o que você faz? Minha mãe sabe que eu sou advogado. Sabe o que ela pode te indicar na padaria? Se alguém falar, eu tô com esse problema aqui, minha filha sabe resolver? Exatamente. Então, assim, se as pessoas que estão em volta de você não sabem o que você faz, se você não sabe explicar o que você faz, como é que você vai vender o seu serviço? Então, o fato de vocês promoverem esses encontros em que a pessoa não só troca cartão, mas de fato explica o que ela faz, isso é um treino. Isso é um treino. Às vezes as pessoas não sabem que ela precisa do seu trabalho. Quando você fala, cara, eu não sabia que você existia, que você resolve isso, pelo amor de... E sabe o que é mais curioso? Aqui um detalhe para vocês, é que assim, 99% dos empresários que participam, a maior dificuldade deles está na hora da comunicação, assim. E seja de qualquer área, seja ele atuante na área comercial ou não, né? Quando alguém fala assim, agora é a sua vez de falar, me apresenta o seu negócio, me treina para vender o seu negócio. Muitos deles não sabem. E aí você fica assim, mas quem melhor do que você para me ensinar a vender o seu negócio? E as pessoas, elas gaguejam, elas perdem o raciocínio, elas não conseguem construir uma ideia, e a gente apoia até nesse sentido, né?
Talvez por uma questão eu não sei exatamente explicar. Eu acho que tem muitos fatores que contribuem para isso, né? Eu acho que quando a gente tá numa reunião, eu tô conversando, é tão orgânico isso. Exato, é o que eu ia dizer. Às vezes tá na nossa cabeça, mas a gente não colocou isso em palavras Exatamente. diretas, fáceis e um texto curto, né? Então, esse treino que a Thaís tá falando, que você falou que vocês também fazem, é essencial, porque você tem que fazer escolhas, né? Exatamente. Porque eu posso falar, eu realmente, né? Eu falei, eu hoje foco o pitch da consultoria em planejamento estratégico e modelagem de negócios. Dentro disso, eu tenho conhecimentos da área financeira, da área de governança, de marketing, mas se eu for contar tudo isso... Não dá tempo. Não dá, e a E pessoa aí se é uma confunde. outra questão, E né? é mais do que isso. Se você tá me ensinando a te vender, você tá me falando o que você faz para que eu possa falar, não adianta você ir muito longe, porque eu também não vou lembrar. Sim, Então, exato. quais são os gatilhos, né, do que a Mari faz que eu posso falar? Cara, fala com a Mari vai resolver. Tem muita crença limitante envolvida nisso, né? Eu acho que vai além da questão do treinamento, sabe? Eu acho que a gente ainda, me perguntaram esses dias numa entrevista, mas ainda existe empresário com essa mentalidade? Eu falei assim, mas é claro, né? Tem gente que ainda tem medo de contar pro outro uma estratégia. Tem gente sim, que ainda tem medo de ele contar vai pro outro... copiar de mim. Não existe coisa... De novo, voltando no ambiente digital... Tá tudo na internet. Não existe, assim, algo que você não possa descobrir. As pessoas muito difícil. ainda... Até a fórmula da Coca-Cola, acho que E aí, ao invés de se juntarem, né? Deixa eu me juntar com você pra gente poder fazer juntos. Sim. Enfim... Como é que nasce a Bitumami nisso, né? Eu vi que vocês citaram em vários momentos a Bitumami. Você que nos acompanha aí também deve ter ouvido aí Bitumami. A gente vai contar agora um pouquinho pra vocês. Mais uma vez, deixa o seu like, comenta o que você tá achando aqui do nosso bate-papo, compartilha com seus amigos, porque o papo tá muito legal, tô amando aqui, vocês estão incríveis. E aí, vamos falar da Bitumami, né? Até porque acho que tem total relação com o mês das mães, né? Com a nossa proposta aqui. Quem começa aí explicando? Mari? Pode ser. Depois a Thaís complementa que ela pegou porque a Thaís já falou que o Arthur... Não, que o Dudu. O Dudu... É. Peraí, eu troquei o nome. O Dudu nasceu com a Bitumami. É meio que na mesma época. E aí... Então, Mari, conta pra a gente. Bitumami nasceu justamente dessa questão. A Dani, que é a founder, sentiu, né, ela fala um chamado do filho, mas o fato é mais pragmático, que ela sentiu que as pessoas, a sociedade, o ambiente corporativo obrigava ela a escolher entre ser mãe e ser CEO, que ela fala, mas independente de ser CEO, em trabalhar, atuar como profissional. E todo mundo falava, isso são... trabalhos full-time, né, de dedicação exclusiva, então você vai ter que escolher um dos dois. E ela, que é muito inquieta, falou, não acho que eu tenho que escolher entre os dois, eu acho que dá para conciliar. E ela jogou isso nas redes, perguntou se mais alguém pensava igual, ou sentia essa dor, chamou para um café e esperando 4, 5, 6 pessoas, vieram 80. E só ali já teve uma validação, então, de que algo realmente estava acontecendo, mas não era falado, isso só há 7 anos atrás. E aí começou, então, todo esse trabalho da Bitumami de unir essas mulheres com propósitos semelhantes, né, nesse senso de pertencimento de uma comunidade, elas se sentiam acolhida para poder falar sobre essas questões e tal, e também para prepará-las ou para empreender. Então, a gente começou muito com os bets de aceleração de empreendedoras mulheres, a gente já agora esse ano vai para o 14º. Que legal. E a gente também tem programas de um dia só, que é realmente para iniciar elas, né, elas chegam normalmente com uma ideia, já estamos no 65º, eu acho, né? O start, sim. E aí era isso, era realmente muito focado nas empreendedoras. Ao longo do tempo a gente percebeu que empreender não é para todo mundo, inclusive é para os fortes, e que muitas das mulheres, elas na verdade, elas queriam se recolocar no mercado de trabalho, mas o mercado é muito preconceituoso, sim. Então, hoje a gente tem esse pilar da educação, e essa educação tanto pode ser para o empreendedorismo como para melhorar as soft and hard skills para que ela se recoloque ou até encontre uma outra profissão. A parte da empregabilidade, que é, bom, você está preparada e como que a gente conecta, né, você de volta a esse ambiente. E o pertencimento, que é onde ela realmente é onde a gente ouve que ela se sente, não, aqui eu posso ser quem eu sou, aqui eu encontro pessoas que falam a mesma língua. E aí, para trazer a minha experiência, foi por isso que eu me conectei na Bitumami, porque, como eu falei, na época que eu tive meus filhos, em 2011, 2013... eu sentia tudo isso, tudo que a gente fala hoje na Bitumami. A gente acabou de fazer o Mãe Summit, nosso primeiro grande evento, semana passada, 500 mulheres passando por lá. E agora já está mais comum, mas eu ouvia, eu falava,
Então eu não tava maluca, né? Então eu sentia isso, só que ninguém falava, daí eu pensava, não, então só eu que sinto. Mas eu, é eu esse sou sentimento, maluca. mas você se sente maluca mesmo. Ela fala assim, meu, não tô legal, né? Não tô legal, poxa, hoje tô cansada, ou hoje eu queria ficar em casa com meu filho, ou não tô dando conta disso ou daquilo, precisava trocar uma ideia com alguém. Então, essa rede de apoio, que de novo, né, a CAI, seja o que for, em termos de compartilhamento, é muito importante. Então, elas chegam lá, e as mulheres chegam na Bitumami, a gente tem algumas personas, né? Então, algumas chegam muito no sentimento que eu cheguei, de dar de volta, né? O give it back. Então, assim, eu não posso fazer nada com a situação que eu vivi, porque não tem como voltar no tempo, mas eu vou garantir que outras mulheres não passem pelo que eu passei nesse sentido de não poder compartilhar, de não saber que as coisas não precisam ser exatamente como a gente ouve, né? Ou como aparece no Instagram. Então, algumas chegam dessa forma, outras chegam realmente perdidas, assim, eu quero ficar com meu filho, mas eu não sei o que fazer, eu tenho uma ideia. Outras já chegam um pouco mais preparadas, têm uma ideia, a gente ajuda a lapidar. E aí a gente vai... E você conheceu a Bitumami como usuária? Como usuária. Que legal. Foi bem isso, né, que a gente estava falando. Eu, quando saí, comecei com a consultoria, fui conversar com uma pessoa para fazer uma parceria de negócios, e ele falou, você conhece a Bitumami? Porque minha mulher tá lá, é muito legal e tal. E aí eu fui lá e conheci. Aí veio, conheci no online, veio a pandemia. Eu realmente fiz a opção de cuidar das crianças na pandemia e dei uma pausa na consultoria, né? Na época eu estava casada e meu marido, então a gente dividiu essas atividades. E aí, depois que as coisas melhoraram, eu falei, não, preciso voltar muito até nessa missão de ajudar outras mulheres. Eu falei, eu quero passar nessa vida podendo ter feito a minha parte aí, né, de um mundo melhor, não só no ambiente, que é algo que eu me preocupo muito mais na sociedade. E aí eu me conectei como mentora, na época, nesses programas de aceleração, que a gente tem os mentores que acompanham a startup durante os 4, 5 meses de aceleração. Bom, e aí fui me envolvendo, até que veio o convite para CFO e cá estou. E você, Thaís, como é que foi? Você também foi usuária da Bitumami? Não. Na verdade, eu jogava vôlei com a Dani. A Dani escreveu, é o modus operandi dela. Ela escreveu no Facebook, naquela época dos maias e astecas que a gente usava no Facebook. Alguém aqui joga vôlei? Eu quase pulei pra dentro do computador. Eu sempre gostei de jogar e... Sei lá, por algum motivo, mulher não é um povo organizado. Vamos fechar uma quadra toda semana. Até porque a gente tá lá, tem o trabalho, tem os filhos, tem muita demanda. Enfim, pra conseguir encaixar mais uma. E eu falei, e a gente, todo mundo que respondeu ali naquele post, a gente criou um grupo de WhatsApp. A gente marcou um dia de jogar às 7h30 da manhã no parque. Porque todo mundo tinha um monte de filho, um monte de trabalho, não sei o que, se a gente não fosse cedo. Eu não tinha ainda filho, mas trabalhava que nem uma louca. Marcamos de se encontrar no parque. Eu acordei toda empolgada, fui pegar minha joelheira, obviamente ela já não tinha mais elástico. Peguei minha bola velha e tal. Meu marido falou, onde você vai essa hora? Falei, vou no parque jogar vôlei. Ele falou, com quem? Falei, com umas pessoas aí. Você conhece alguém, Thaís? Não conheço. Vai ser roubada, Thaís. Quem que vai estar lá no parque essa hora? Cheguei lá, quem estava de pé com uma bola igualmente velha de vôlei? Dani Junco, fundadora da Bitumami. A gente jogou, foi super legal. Tinha umas mulheres, foi juntando mais mulheres. Jogamos no sábado, jogamos na quarta, começamos a jogar toda semana. Legal. E aí eu fiquei grávida. E eu falei, não. Agora que eu arrumei umas mulheres para jogar comigo. Aí... Juntei elas e falei, olha só, vocês vão continuar jogando, né? Vocês vão esperar eu voltar. Quando o Dudu tinha 45 dias, eu tava jogando de novo. Uau! Levei ele no parque, amamentei no meio do treino, assim, porque eu queria muito que aquilo funcionasse. Mas, quando a gente gosta, né? Um tesão enorme, né? Pra mim não conta como exercício físico. Eu faço academia pra eu não me machucar no vôlei, sabe? Assim, eu detesto ir pra academia, mas tem que ir pra academia. E aí, eu voltei, e aí... Bom, aquela confusão por pé, não sei o quê, tudo confuso. A vida no escritório não estava boa, sem parar de trabalhar, sem trabalhar direito, sem ficar com ele direito, sabe? Eu liguei um dia pra Dani, falei, vamos tomar um café? Comecei a conversar com ela, ela falou, vamos comigo no evento sexta? Falei, vamos, que horas? Ela, o dia inteiro. Falei, Cheguei lá, ela meteu uma camiseta Fat Like a Mother em mim e falou, você vai mentorar essas empresas. Falei, não, mas espera, como assim? Ela falou, você não é advogado empresarial? Fica falando o que as pessoas têm que fazer ou deixar de fazer nas empresas todo dia? Faz aí com essas meninas aí. Caí lá.
fui mentor um dia. Tá achando que a vida é só jogar vôlei, né? Não, é assim. Não, e é aquilo que foi quando começou a cair a minha ficha de que, de fato, que o meu conhecimento não era senso comum e que realmente eu tinha informações ali que podiam ajudar muito empresas que estavam começando, para não começar errado, né? Então, eu comecei como mentora no Start, que é esse evento de um dia inteiro que a gente ajuda as pessoas a modelar o negócio, a definir estratégia. Legal. Logo eu assumi a cadeira de Direito no programa de aceleração, que a gente faz com o Google for Startups. A gente tem a chancela do Google, a gente fazia dentro do Google antes da pandemia, inclusive. Olha que legal. No programa de aceleração. Ele é focado em mães e mulheres. A gente tem... a gente fala que a gente tem cota homem, mas a gente teve poucos homens de lá para cá. E aí, quando eu vi, eu já tava... Elas estavam assinando coisa, eu falava, não, deixa eu ler antes. Não, peraí, vamos Foi muito organizar. orgânico, assim, fulano né? tá trabalhando, mas tá trabalhando como? Cadê a papelada? E aí eu comecei a puxar a papelada, quando eu vi, eu tava com cargo. dentro. Já era sócio. Aí, aí veio a pandemia. A gente tinha acabado de abrir a Casa Bitumami. Aliás, quem quiser conhecer, Rua Matheus Grosso, 576, não tem nem porta. Que é um lugar, assim, que é um... A gente tem um espaço de coworking que as mulheres podem trabalhar lá. A gente tem espaço de eventos que você pode alugar para fazer evento. Mas é um super ponto de encontro. Às vezes eu falo que eu vou na Bitumami para fazer nada, mas eu sempre acabo fazendo alguma coisa. Ou eu ajudo alguém, ou alguém me ajuda. Vai ter alguma sempre coisa. Tem alguém lá para você falar, putz, que bom que eu encontrei você. Então, a gente carrega o computador para lá e para cá, às vezes trabalha de lá, às vezes a gente só vai lá para falar com outras pessoas mesmo. Fazer networking. Fazer networking, exatamente. Se você quiser levar os filhos, tem uma estrutura que você consegue pedir para ter gente para cuidar das crianças de lá. Então, a gente tem pais, homens, que quando tem que ficar com os filhos, vão trabalhar de lá, porque aí conseguem ter uma estrutura cuidando do filho e um lugar para trabalhar. A gente tinha acabado de abrir a Casa Bitumami, que era um sonho, era a materialização do nosso ponto de encontro. Foi feita uma vaquinha, literalmente, né, se levantou 200 mil em um mês. Num pedido que a Dani fez na internet, que as pessoas doaram dinheiro pra gente conseguir começar a casa. Foi aí que eu me conectei mesmo, eu fiz essa doação na internet. E vocês mantiveram a casa aberta nesse período da pandemia? Então, aí veio a pandemia, não podia deixar aberta, Sim. mas tinha que pagar. Tinha que né? pagar aluguel. E aí, Ninguém, né, e aí tudo- eu falei, cara, a Bitumami não pode fechar. Bitumami não pode fechar, me deu um negócio. E aí elas começaram, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. E aí, pessoas próximas da Bitumami, que acreditavam muito no projeto, fizeram o primeiro investimento anjo na Bitumami. Eu fui uma delas. Legal. E a gente conseguiu manter a casa até a gente poder reabrir, retomar os trabalhos. Porque foram 2 anos, né? Quase, né? A gente não chegou a ficar 2 a casa anos ficou fechado. alguns meses, né, fechada. Com todos os cuidados, claro, mas assim, a gente pôde reabrir, mas os eventos que eram, eventos que que são era uma grande fonte de renda. renda. Que é o mais legal, né? Ter a casa para ter gente- eventos, né? Muito rapidamente digitalizou grande parte dos nossos trabalhos. Então, a gente conseguiu fazer o programa de aceleração online, a gente conseguiu fazer eventos, inclusive de network online, mas perde, né? Sim. Perde. Ainda mais se a gente tá falando de mães e da solidão Sim, e de querer se sim. conectar. Isso é incrível, porque assim, nós começamos também no online, né? E o nosso primeiro grupo foi formado no online e tal. Quando a gente veio pro presencial, né? Que a gente decidiu, falou, a gente vai se preparar todo mundo, porque a partir do ano que vem a gente vem em presencial, que foi ano passado. Cara, a gente triplicou, assim, a movimentação financeira. Não tem comparação. Muito louco, né? O olho ser no humano olho, aperto de mão. É um ser de... Assim, funcionou muito bem, né? Movimentou-se aí um movimento também significativo. porque era o que tinha. Porque era o que tinha. Exatamente, era Mas o eu que falava, assim, e isso foi uma coisa que eu falei muito até com o Fabiano e o Vinícius, que são os meus sócios, eu falei assim, a gente talvez até vai perder algumas pessoas, porque tem gente que é pro online, tem gente que não vem pro presencial. Tem um perfil, né? Mas eu preciso, pensando nas pessoas que vão ficar no presencial... O propósito de vocês, né? Exatamente. Não, cara, tipo, foi exatamente, a gente triplicou a movimentação entre eles e eles ficaram super felizes, né? Eu Porque imagino. óbvio, E também eu tenho pós-pandemia, as convidado. pessoas queriam muito se Todo mundo encontrar, queria, né? Você todo tava mundo chamando até pra enterro. Deus o livre, as pessoas A galera vai.
Hoje a Bitumami, como é que é a estrutura dela? São quantas pessoas envolvidas no trabalho? Vocês têm, tem a gente que ajuda no voluntário? Como é que funciona isso? Nós temos um time fixo, né, de 22 pessoas, contando com as founders, que todas trabalham ativamente, mais nós e o restante do time. A gente tem muitos, vamos dizer assim, voluntários, que são basicamente a nossa rede de mentores, que Legal. são as pessoas que, quando a gente está em programas de aceleração, são convidadas a mentorar, então, as startups, e elas recebem um valor simbólico, né? Só pela colaboração delas, mas é o momento que elas se sentem devolvendo um pouco, e a gente tem um perfil bem diverso. E aí depois a gente tem a própria comunidade, né? Elas fazem muito negócio uma vez, membros, né? Que elas podem assinar, o Bitumami Lover, você paga uma assinatura mensal de 149, legal, que é a nossa mais premium, pode usar a casa, pode participar de muitos eventos online, da Síncronos e Síncronos também, tem desconto, etc. E aí, entre elas ali, elas são muito promotoras da própria Bitumami e do propósito, claro, do negócio em si, né? Muito, muito bacana, assim. A gente vai colocar o endereço para vocês do site aqui, o Instagram. Vamos colocar também o endereço da Casa Bitumami para vocês, né, ficarem à vontade aí para conhecer tanto a Mari quanto a Thaís. A gente está caminhando aqui para o final. Em que momento o Antônio e o Arthur vieram aí nessa linha de tempo, assim? Como é que estava a Mari na chegada do Antônio e do Arthur? Pois a Mari estava numa ascensão de carreira, e isso foi até uma questão, porque eu já tive filhos mais tardiamente. Hoje já é bem mais comum, né? Mas a minha mãe me teve a sua primeira filha, ela me teve com 30 anos e era muito velha para a época ter com 30 anos, mas porque ela já tinha essa questão da carreira, ela fez muita coisa antes de ter o primeiro filho. E eu falava, vou fazer igual a minha mãe e tal. E aí eu já estava com 35, né? Eu já tinha casado há 2 anos e eu queria, né, muito ter filhos. Mas eu mudei de empresa logo depois que eu casei, né? Então, como é que você entra numa empresa e vai dizer que tá grávida, né? Não tem. Então, assim, não tem como, assim. Então, eu esperei 1 ano, eu adiei. Eu imagino que vocês sentam até envergonhadas, sim, né? Não, medo, chama medo. Medo. E mesmo assim, quando eu engravidei exatamente 1 ano depois, né? E eu fiquei com muita vergonha de dizer. Porque eu falei, como que eu vou dizer que eu tô grávida e tal? E, bom, aí tive que dizer, até porque tinha uma viagem internacional para fazer e eu naquele momento não podia, estava muito recente a gestação e tal. E foi a minha primeira gestação, acabou prejudicando, dentre outras formas também, a minha carreira, até por convivência, porque aí, uma questão física, o prédio que a gente estava sendo reformado e lá pelas tantas eu tinha que subir e descer todos os dias 4 vezes, 4 andares de escada, e aí com uma barriga de 6, 7, 8 meses não dava mais, então arranjaram uma salinha para mim, ok, fiquei, mas assim... Isolada. Então, resumo da história... É a história da inclusão, né? Exatamente. E a mesma coisa, não muito diferente, claro, na segunda gestação você já está mais preparada, mas com o Arthur, assim, houve um hiato na minha vida profissional. Obviamente, eu não deixei de trabalhar, continuei entregando, né? Inclusive pós-puerpério, assim, muitas vezes, né, com o peito cheio de leite às 7 da noite, mas eu vou fazer só mais essa coisinha antes de ir para casa, porque ficava assim com aquela, não, mas se eu sair às 6, podem achar que eu tô, né, não tô entregando. Apesar de ser meu horário. Então, assim... Mas é sempre autocobrança, eu né? tive esse ato profissional, claramente. Eu vi outras pessoas ascenderem... né, paralelas a mim, assim, porque realmente existe essa questão. E aí não estou nem falando de empresa, ela tem a ver muito com essa cultura. Sim. Assim, a mãe, ela vai estar com a cabeça em outro lugar, então eu não posso dar tarefas difíceis, projetos novos, eu não posso contar com ela 100%, e isso é um preconceito enorme, porque, assim, obviamente, isso pode acontecer com homem, com mulher, você precisa sentar e conversar e determinar. Eu fui sempre muito voltada a entregas. Então, assim,
se a entrega vai acontecer em 2 horas por dia ou em 10 horas por dia, estou exagerando, mas assim, o que importa é se você vai me entregar o combinado e a tempo. É porque ambos vieram nesse espaço de tempo aí, ainda muito próximo, né? Muito de próximo, 2 porque aí anos, tinha né? essa questão da idade também, né? Então eu tive o Antônio já com quase 36 e o Arthur Você nem com estava 39. descansando de um contexto, Não, você já foi porque vivenciar. aí também tinha uma questão da idade, né? E daí do risco também da gravidez. Legal. E isso, assim, realmente tenho que ser honesta, né? Prejudicou, sem dúvida, a minha carreira, mas depois a gente vai organizando e vai retomando. as E você, coisas. Thaís, como é que tava a sua vida, assim, nessa linha de tempo da chegada do Dudu? Eu organizei a minha vida inteira para ter o Dudu, assim. Eu guardei dinheiro, eu contratei gente no escritório, eu contratei gente em casa, eu fiz todos os exames, eu segurei até onde deu, eu fui mãe com 36 também. A médica falava assim pra mim, você tá ficando aí na linha. Ela começou a falar pra mim que eu tinha que me preocupar com isso, eu tinha 30. Eu tava namorando há 1 ano com um cara que tinha 2 filhas. Eu falei, você é louca? Se eu falar pra ele Ela isso te alertou agora... 30, você ficou ainda 6 anos. Não, ela falava, você tem que ser até os 35. Quando eu fiz 35, eu falei, precisa nascer com 35 ou ficar grávida? Ela falou, Thaís, tá me enrolando. Eu falei, não, eu tô só aqui fazendo conta. E fiz toda uma programação, e aí você vê que você não manda nada mesmo, porque eu fiquei grávida e perdi o primeiro bebê. Eu fiz uma super dieta, porque eu queria, né, tá no shape. Fiquei grávida, perdi, fiquei triste, comi que nem uma louca e fiquei grávida acima do peso depois, logo na sequência. Você vê aqui. Assim, numa fase ali que eu tava, em tese, no auge, eu era sócia já de um escritório, eu estava com tudo programado, organizado, e aí quando ele nasceu eu vi... Quando eu falo em voz alta que eu organizei tudo para que nada mudasse quando ele nascesse, me parece bastante ridículo. Ele nasceu e tudo mudou. Nada fazia sentido, assim, eu não tinha pensado em coisas que eu tinha que ter pensado, eu não sabia que eu ia me sentir daquele jeito... eu realmente achei que eu ia ter a babá. Conta, Ninguém né? avisa, né? Algumas amigas minhas, eu tenho 2 como diz a grandíssimas Dani, amigas no que me LinkedIn avisaram. LinkedIn, né? Tá todo mundo feliz com o trabalho, no E Instagram tá todo mundo as feliz com os gravidezes filhos. São lindas. E aí você fala, cara, mas espera, por que que... E aí tudo mudou, e aí eu mudei toda a programação, eu mudei tudo, eu mudei minha vida inteira, eu saí da onde eu tava, eu montei um outro escritório, eu mudei absolutamente tudo. A única coisa que eu não mudei foi a babá, que ela tá lá ainda, graças a Deus. E essa mudança, ela também é positiva, né? A gente consegue amadurecer. Super. Minha vida só andou. Porque a Mari tava falando, as pessoas avisam. Mas a maturidade é uma coisa incrível, né? A gente só vai... vivência. Exatamente. Sim. Tudo vai se encaixando, né? A gente falando, putz, porque agora tudo vai fazendo mais sentido, né? Bom, eu amei aqui esse bate-papo, né? Eu acho que dá pra gente entender um pouquinho aí, né, da história de vocês, do nascimento da Bitumami, como é que foi. E ficou muito nas entrelinhas isso tudo, né? De como é que vocês lidaram com essas aprovações e reprovações, né? A Thaís lá no comecinho falou muito bem das habilidades e tal, né? Que foram nascendo. Eu acho que muita gente se identifica por ser mãe e também como empresário, às vezes, né? A gente fala assim, cara, o que é o nascimento, né? Pode ser uma criança, pode ser um projeto, pode ser uma ideia, pode ser, né, uma gestação aí figurativa de alguma coisa. Pra gente encerrar esse bate-papo, eu queria pedir para que vocês deixassem uma dica de alguma coisa que foi muito importante para vocês, alguma coisa que de alguma forma ajudou muito vocês, uma ferramenta, uma estratégia, um pensamento, pra gente compartilhar não somente com as mães, né, mas com quem nos assiste. Fiquem à vontade para falar para mim, ou se quiserem podem virar para a câmera. Quem começa? Vai lá você agora. Eu acho que eu já falei, mas eu vou reiterar. Eu Isso. acho que prepare-se para a mudança. Você achar que você está com tudo organizado, que nada vai mudar e que vai sair tudo do jeito que você planejou, só vai te causar frustração. Saiba que vai mudar e que você vai dar um jeito de pensar numa nova solução. Você pensou num plano inicial, você vai pensar num plano B e tá tudo bem, entendeu? Pare, não fique ali frustrada porque não saiu exatamente do jeito que você planejou, porque o outro jeito talvez seja o melhor jeito, entendeu? Se prepare para a mudança. Seja empática com você. Não deu certo, tudo bem. Você vai pensar num outro jeito, peça ajuda. Acho que é o mais importante. E siga, né? Siga. E siga. Mari.
Bom, eu... A Mari tá até com uma pela- cara tão assim, reflexiva, Não, né? é porque eu tava pensando que é interessante a gente ver como as coisas são diferentes. Eu e a Thaís somos bem amigas hoje, eu conheço bem a história dela, mas quando a gente ouve dentro desse contexto, né, a minha dica é, assim, tenha uma rede de apoio. E peça ajuda. Eu tenho essa coisa também, não, eu dou conta, eu sempre fui bastante controladora, então, assim, não, eu não peço ajuda, até pela, sei lá, não vou me fraquejar, né, não posso fraquejar. Não existe, a gente não dá conta sozinha. Então, se você tiver, assim... não é a sorte, né, mas tiver a felicidade de ter um pai ativo, que compartilha das atividades desde cedo, da paternidade, melhor ainda. Se não for essa situação, busque rede de apoio, busque algo pago, mas peça ajuda, nem que seja para a amiga do prédio que você fez ontem de manhã. Mas não faça as coisas sozinha, porque não tem como. Não tem como. Não tem. E você vai se frustrar. É isso que eu penso. E é tão simples, né? Tipo, parece que é tão simples pedir ajuda, né? Mas tem gente que não mas consegue eu não- pedir. Tem, não conseguia, tem um por isso que eu tô provérbio falando. africano que fala que você precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Não é só o que você vai ensinar. Então, coloque essa criança num círculo em que ela se sinta segura para pedir ajuda e aprender com mais pessoas do que você. Ela não precisa saber só de você. Exatamente, exatamente. Bom, queridos, é isso. Esse foi o nosso bate-papo aqui com a Mariana e a Thaís. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos. Digam pra gente aqui o que vocês acharam. Você que é mãe, empreendedora, empresária, entra lá nas redes sociais da Bitumami e vai conhecer um pouquinho sobre essa ferramenta que tem apoiado outras mulheres. Muito obrigado pela Obrigada a disponibilidade você, de eu vocês. Adorei Obrigada. conhecê-las. Estão convidadas para conhecerem um dos nossos grupos, tá bom? Estaremos lá. E você, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até lá.